Bem, tá aí. Tá gravando aí, então vamos às formalidades, né? Eu vou colocar aqui para vocês um arquivo que eu vou abrir, que vai ser para falar um pouquinho da ementa e o que é que nós vamos ver na disciplina, né? Como é que vai funcionar? Professor, Pode falar. caso eu saia, é porque a internet está só caindo, tá? Desde manhã que ela estava ruim aqui. Para o senhor ficar sabendo, viu? Certo. Caso aconteça já. Mas eu retorno assim que possível. Viu? Beleza. Tá bom. Deixa eu voltar aqui onde eu tava. Deixa eu só abrir aqui. 2021, matemática financeira. Eu vou abrir um material e vou colocar aqui para dividir a tela com vocês. Junto com isso, deixa eu ver se tem aqui mais completo. Eu fiquei com essa disciplina no semestre passado, ou seja, esse semestre que acabou de terminar, eu também fiquei com matemática financeira. Aí o que foi que eu fiz? Eu estava usando um livro, vou até mostrar aqui a vocês, que é o livro que ele está na. Cadê? Ah, tá aqui. Não sei se vocês conseguem ver aí. Dá para ver, né? Esse Dá livro, para ver. ele Uhum. é o que está na ementa, que eu vou mostrar agora a ementa. Eu vou mostrar aqui a ementa para vocês e vou mostrar também o que é que nós vamos ver, né? E em qual fonte a gente vai ver isso, qual dos livros, qual das referências bibliográficas a gente vai usar. Eu vou colocar aqui uma janela, vou compartilhar. Vocês estão vendo aí agora? Vocês vão ver aí agora a ementa, tá bom? Essa ementa, ela é basicamente esse livro, esse mesmo livro aqui, né? A SAF, Matemática Financeira, ele tem uma edição universitária e tal. Se vocês olharem aqui na ementa aqui embaixo, na referência, na verdade, quem fez essa ementa colocou apenas ele como referência, embora existam muitos livros aí. Como esse projeto pedagógico é antigo, né? Os professores que fizeram isso daí, alguém certamente fez isso aí baseado no curso de economia, né? No que tem. Mas se bem que a disciplina de matemática financeira deve ser essa mesmo. Tem que ser essa mesmo. Né? Eu assino embaixo, certo? É um conteúdo com muito assunto, mas é um assunto que dá para ser visto rápido, mas ele é muito cheio de informações, muitas fórmulas da linguagem financeira, muitos termos que a gente vai ter que aprender aqui, porque ele vai falar desde o começo de juros simples, juros compostos, descontos simples, descontos compostos, taxa de equivalência de juros, você vai ter que transformar taxas para ver equivalências entre taxas, custos efetivos total, né, custo efetivo total de operações financeiras, financiamentos, empréstimos, coisas assim. Vai aprender também sobre fluxo de caixa e também sobre taxa de coeficiente de financiamento. Quando você financia um imóvel, financia uma compra, financia um empréstimo, qualquer coisa assim, é uma operação financeira que vai ter um custo e esses custos são feitos também utilizando coisas que a gente aprende no capítulo de fluxo de caixa. Aí, do mesmo jeito, também você estuda uma sessãozinha sobre análise e reposição de ativos e investimentos e sobre o sistema de amortização. Aprender como é que funciona o sistema de amortização para compras no longo prazo, por exemplo. A gente aprende sobre como é que faz um análise de um financiamento de um imóvel, por exemplo, ou de carro, e como é que funciona a amortização para diminuir,
nesses dois tipos de financiamento, né? Uma prestação constante e um sistema chamado de amortização constante. Tem a amortização constante e o de prestação constante. Isso é lá no final. Aí tudo que está aí é o que a gente vai ver. Então, assim, não preciso nem alterar nada do que esteja na ementa, certo? Juros simples, taxa de juros simples, diagrama de fluxo de caixa. Então, exatamente o que está aí, ó. Critérios de capitalização de juros, montante, capital, taxa proporcional, juros compostos, aí vai fazer tudo isso aí, forma de juros compostos, taxas equivalentes, taxa nominal, taxa efetiva, conversão linear exponencial, desconto simples, desconto racional, que é o por dentro, o por fora. Então, o fluxo de caixa. Então, assim, basicamente a gente pode dividir em duas partes. Essa parte aqui, juros simples até juros compostos, que seria a parte mais simples. Simples no sentido de que a gente tem menos conteúdo teórico, assim. Então, você tem... Não é que tem menos conteúdo teórico, é que, assim, os capítulos são mais simples de se explicar, mais fáceis de você ter um dicionário de palavras novas. Tem menos, talvez. Para cá, não. A parte de fluxo de caixa, tudo isso daqui tem influência desse capítulo de fluxo de caixa. Então, aí você vai aprender sobre o sistema de amortização de empréstimo e financiamento, precisa de fluxo de caixa, análise de investimentos, taxa interna de retorno, valor presente líquido, tudo isso daqui tem a ver com os fluxos de caixa. Então, tudo que está aí é uma influência, né? Você vai ter que ter a utilização desse capítulo de fluxo de caixa, que ele é um dos capítulos centrais, né? E é onde a gente vai aprender mais coisas sobre esses termos financeiros, vai aprender regras, palavras, tem um dicionário de palavras para isso, certo? Então, assim, é uma disciplina que vai ter muitas fórmulas, muitas mesmo, muitas. Não dá nem para estar decorando fórmulas, porque você vai estar utilizando muitas expressões. Só que algumas são centrais, ou seja, algumas dessas fórmulas vocês vão utilizar bastante, desde o início até o final do curso. Outras, elas são derivadas de umas mais simples, mas que também vão sempre estar aparecendo. Então, essas que são mais comuns, a gente acaba meio que decorando, porque você vai usar bastante, mas vão existir muitas expressões novas que você vai aprender para fazer uma conta específica. Eu posso chegar aqui para vocês e dizer, vamos fazer a seguinte operação financeira. Nós vamos fazer um financiamento, esse financiamento vai ter uma entrada, depois daqui a tanto tempo você vai fazer uma amortização do gasto e da conta, você vai fazer uma nova conta para saber qual é o valor das prestações. Aí nessa operação, você precisa talvez utilizar mais de uma expressão. E em algumas dessas expressões é importante você saber que algumas fórmulas elas podem sofrer pequenas alterações dependendo da condição que você esteja calculando, certo? Assim, da operação que você esteja fazendo, né, calculando. Então, vai ter muito disso, certo? Em relação ao material, né, semestre passado eu usei esse livro, como eu falei, usei mais outro que eu tenho aqui, mais outros dois, mas como a ementa era baseada nesse livro, eu acabei aqui utilizando somente ele, 80%, 90% eu acho, até mais, de 90%, 95% eu usei esse livro. Aí o que foi que eu fiz? Eu digitei esse livro, né, praticamente todo, só que não digitei eu digo, digitei o livro todo no sentido dos capítulos, né? Eu peguei todos os capítulos, digitei cada capítulo, a parte que nos interessava na disciplina, e montei uma espécie de apostila, né? Uma espécie de material que eu vou mostrar aqui agora para vocês. Né? Foi até a última atualização que eu fiz desse material foi em 20 de outubro. O que é que esse livro tem? O que não tem nesse livro aí que eu acabei de mostrar é esse primeiro capítulo, chamado de preliminares. Esse capítulo 2 aqui, que eu chamei de preliminares, é apenas uma espécie de revisão de matemática básica, que eu nem sei se eu vou fazer isso com vocês. Talvez alguma coisinha aqui, rapidinho, assim, só para dizer que eu falei. Razões, proporções, propriedade das proporções, regra de 3, potências de 10,
progressões. Isso aqui é importante falar, porque aqui tem a ver as progressões com a matemática financeira. Então isso é importante a gente ver isso, certo? Porque isso aqui realmente aparece muito. Então faz sentido a gente falar dessas três partes aqui, né? Dessa parte aqui, progressões aritméticas e geométricas. Aí a partir daí, basicamente tudo é do livro, certo? Essas primeiras duas sessões aqui não, só introduzindo. Aí daqui para frente, tudo é uma cópia desse livro, cópia mesmo. Eu apenas digitei, não é intenção minha ter feito esse material como se fosse um material novo, não. A intenção foi unicamente didática, copiar o livro, pegar os exemplos, os exercícios, digitar para expor para os alunos, certo? Inclusive, depois eu vou atualizar esse material digitando e colocando isso aqui em cima, para que isso não caia em mãos da internet e as pessoas achem que isso foi um material próprio. Não, não é eu que quis digitar material nenhum. Eu apenas quis copiar o livro para deixar ele em PDF numa forma que eu pudesse dar aula, certo? Vou deixar isso bem claro lá em cima, no digitar. Então, tem aí 100 páginas, né? Tem em torno de 100 páginas. E eu ainda vou incluir algumas, porque teve um capítulo, esse capítulo 8 que tem no livro, que lá no livro ele é bem grande, o capítulo, e eu dei um resumo muito grande. Eu acho que do que tem lá no livro, eu fiz 30% só do que está lá aqui, ou até menos. Porque esse capítulo é um capítulo que já estava no finalzinho da disciplina, eu achei que era um capítulo que a gente podia deixar um pouco de lado. Mas eu vou aumentar esse material. Então, assim, eu posso, nesse primeiro momento, colocar ele aqui no Google Sala de Aula, mas vocês vão ficar sabendo que eu posso alterar, né? Tem uns erros de digitação, talvez, em umas contas, algumas coisas assim, e à medida que eu vou percebendo, eu vou atualizar. Então, vou avisando logo a vocês para que vocês saibam, né, que o livro que eu vou usar é esse, mas se ninguém quiser adquirir o livro, não quiser comprar, não quiser ir atrás dele em PDF, não quiser nada, eu nem fui atrás de ter o material em PDF porque eu quis digitar, porque no momento que eu estava digitando as aulas, eu já estava preparando a aula, estudando para dar a aula, resolvendo o exemplo, então não me interessou se existia o PDF dele pronto, eu ir lá e conseguir. Nem fui atrás, se tem. Mas se ninguém quiser fazer isso também, saiba que esse material digitado você vai encontrar aqui nesse livro, tá bom? Então é ele que eu vou usar. Bem, parece que nossa turma vai ser bem pequena, né? Porque só tem 3 alunos aqui. No sistema, se eu não me engano, só tinha 6. Mas infelizmente agora eu não estou conseguindo. Eu não estou conseguindo acessar o sistema agora que está fora do ar. Eu queria só confirmar quem são os nomes. Ó, o professor online. Quando a gente clica, a página da URA está funcionando. A página está online aqui, né? Tá ok. Mas quando eu clico em professor online, ela fica offline. Então acho que deve ser como tá as aulas voltando, não sei, reajuste, alguma coisa aí, o DTI deve estar mexendo na página e tá com instabilidade aí, né? Ok, eu vejo isso aí depois. Eu não criei o Google Sala de Aula de vocês, né? Eu não criei. Eu vou mandar um link, eu vou criar a turma e vou colocar, porque eu vou formalizar por lá. Tipo, as listas de exercícios, as questões que eu vou pedir, algum material escrito, tudo isso eu vou colocar por lá, porque fica melhor. Porque no WhatsApp fica muito informal. Pelo Google Sala de Aula fica uma coisa mais organizada, fica salvo lá com um registro mais fácil da gente ir lá para colocar nota e disponibilizar material e tudo. Eu acho melhor fazer isso por lá. E essas aulas aqui eu vou estar tentando gravar e de vez em quando eu vou estar mandando para vocês assistirem, se quiserem, né, o link de alguma aula dessas. Está enviando para vocês assistir, se tiver perdido, ou rever também. Vocês podem ter ficado com uma dúvida e com a aula gravada vocês podem de repente rever essa parte da aula, certo? Bem, se a turma continuasse bem pequena, né, com 3, 4 alunos, eu creio que nós vamos até mais rápido do que o semestre passado, que eu achei que a gente foi num ritmo bom, deu para ver o livro todo, e é que teve uns dias que não teve aula, e deu para ver o livro inteiro. Assim, teve uns dias que eu acabei não dando a aula, né?
Teve umas aulas assíncronas. Esse semestre também eu acho que eu vou fazer isso também. Pode ser que em um dia ou outro eu precise mandar uma aula gravada para vocês, certo? Mas no momento vai ser sempre assim, online. Perspectiva de voltar para mês de março, pode ser que eles queiram, talvez, tentar antecipar para fevereiro, mas até lá não seguir nesse modelo aqui de aula online e as atividades assim. Se tiver prova, a gente vai fazer no horário da aula e online. Se tiver prova, não, vai ter. Mas se nós ainda estivermos no momento que seja online, a gente faz online, como se fosse uma aula agora. Tipo, a gente começa agora às 8h20, eu libero a prova, a gente fica todo mundo online aqui, todo mundo fica aí fazendo a sua prova até às 10 e envia a foto da prova, a resposta via lá o Google Sala de Aula e faz a prova como se fosse uma prova presencial, certo? Assim vai ser o nosso modelo, nosso formato de trabalho nessa disciplina. Bem, pois é isso. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa em relação à disciplina, qualquer coisa aí para perguntar agora, que eu vou começar a aula, de fato. Nada a perguntar, né? Pois bora lá. Bem, essa sessão que eu chamei de preliminares, eu não vou fazer aqui detalhes, eu vou meio que dar um salto. Eu fiz isso na outra turma porque eu estava digitando o material do começo, aí acabei. Esse material foi um pouco de trabalho para estar fazendo, porque eu não fiz ele antes das aulas começarem, eu fui fazendo aula a aula. Eu digitava o material para a primeira aula, aí aumentava ele um pouquinho para a segunda, aumentava um pouquinho para a outra, e foi assim. Fui fazendo de acordo com a aula. Como eu decidi repetir a disciplina de cálculo numérico, ou matemática financeira, até porque esse mês passado tinha sido a primeira vez que eu dei aula de matemática financeira. Aí eu decidi repetir, né? Não, acho que vou repetir essa disciplina novamente e vou usar esse mesmo material, só que agora que eu já terminei a disciplina, eu posso olhar ele com um olhar mais aprofundado, ver se ele, o que, é que tem de falha nele, posso adicionar exemplos, posso adicionar exercícios, posso corrigir erros, posso fazer uma alteração na ordem do conteúdo, então eu vou utilizar esse material dessa forma, certo? Então assim, na primeira parte, eu quis mostrar algumas coisas que têm a ver com matemática financeira. Lá no ensino básico, né, no ensino fundamental e médio, o que a gente aprende e ensina na matemática financeira vem aí de uma sequência de conteúdos que normalmente os alunos veem mais ou menos nessa ordem, né? Ele aprende as coisas em relação à razão, proporção, comparação de grandezas, né? Aí você aprende lá a montar essas essas comparações, né? Essas razões. Aí aqui nessas primeiras sessões a gente faz umas contas simples apenas para o aluno se acostumar com a linguagem da razão, né? A razão entre dois números, que é colocar em forma de uma fração o A sobre B. Então, você diz que a razão de A para B. Quando você diz que você tem uma pizza de 8 pedaços, aí você tem ali, eu quero 25% dessa pizza, né? A linguagem que nós vamos usar bastante aqui é o símbolo de porcentagem, então 25%. Se isso for pensado em forma de fração, você sabe que é 25 sobre 100. Não faz sentido, já que nós vamos falar numa disciplina que se usa isso toda hora, pelo menos relembrar um pouco dessas coisas em relação à notação de fração. Claro, vocês eu acho que todos sabem, são alunos já no final do curso, já estão bem experientes, alguns aí já ensinam, né, dão aula, e com certeza todo mundo aí já tem uma noção de matemática financeira, né? Então o que nós vamos ver aqui é basicamente o que você já sabe, que você já ensina lá na sua escola, você já deu aula de matemática financeira, mas você vai aprender coisas que talvez você não vai ensinar lá. Talvez não, você não ensina, porque no ensino básico, no ensino médio, no educação básica, o que a gente ensina em matemática financeira é o básico mesmo, como o nome mesmo diz, é a base.
Aqui a gente vai além um pouco, a gente vai ter que aprender um pouco da linguagem da matemática financeira no sentido financeiro, mais do que matemático. Já aprendeu um pouco dessa linguagem de finanças, certo? Tanto no sentido de aprender descontos, financiamentos, empréstimos, coisas desse tipo, certo? Se a turma ficar pequena, vai ser bem proveitoso, porque a gente pode fazer o uso desse material de uma forma bem, explorar assim, ele bem didaticamente, certo? Então, preste bem atenção, né? E vamos aqui conectar os assuntos. Então, assim, nessa primeira sessão eu vou dar uns saltos aí, né? Não tem necessidade de eu estar falando de razão para vocês. A razão entre dois números, ela é uma fração, então A sobre B é a razão de A para B. Aqui tem alguns exemplos, né? 25 carros de cor prata, 45 carros de cor branca. Então, a razão aqui de uma quantidade para outras é de 25 para 45, que equivale a 5 nonos. Ou seja, você pode fazer aí simplificações nessas razões, certo? Beleza. A questão da equivalência é muito importante. Isso aqui é um ponto que merece pelo menos uma frase, assim, uma fala rápida. Que, como a gente está falando de porcentagem, né? Existem aquelas porcentagens que a gente vai já tratar assim, eu quero calcular 25%, 30% de certo valor. Aí outra pessoa, eu quero tantos por cento de outro valor lá. De repente a gente tem que usar desse conhecimento para olhar se esses números estão na mesma proporção, por exemplo. Então, sempre que você fala de razão, automaticamente você vai falar de proporção, porque a proporção ela é uma igualdade entre razões. Então, você tem aqui duas razões, se elas são iguais, é a mesma coisa, então esses números estão em proporção. Então, significa dizer que eles obedecem essa lei aqui, que a gente chama de multiplicação dos extremos pelos meios. A vezes D igual a B sobre B vezes C. Então, isso é uma proporção. Então, vai acontecer bastante isso nas contas que a gente faz com contas de matemática financeira, né? Exemplos de proporções a gente vê lá desde o início, né? Triângulos semelhantes, por exemplo. Aliás, triângulos que são proporcionais. Desculpa. Porque você está colocando aí os lados, né, em razão. Você tem aqui esse triângulo, ele tem uma proporção entre o menor e o maior, tal forma que quando você coloca os tamanhos, os comprimentos do maior sobre o menor, o coeficiente de proporcionalidade é 2. Então, significando que a razão desse triângulo maior para o menor é de 2. Então, é como se cada lado desse é como se não, cada lado desse é o dobro do menor. Então, isso aí é a proporção do maior para o menor, certo? Aí as propriedades das proporções, acho que todos vocês já sabem. A gente pode usar também às vezes, sendo que essa é a principal, essa que eu mencionei, que é a multiplicação do produto, o produto dos extremos pelos meios, a D vezes BC. E a partir daí você pode utilizar outras como essas daqui, ó. Você tem que se A, B e CD estão em proporção, então você pode colocar o A sobre B na mesma proporção da soma do A com C e o B mais D, certo? Ou o C sobre D do mesmo jeito. A mais C e B mais D, certo? Desde que eles obedeçam essa identidade aqui, essa igualdade. Se você faz a mesma coisa com o produto, você faz com a diferença, certo? Você vale a mesma coisa do produto, volta com a diferença, certo? Você pode fazer o A sobre B, C sobre D, igualando sempre a diferença entre o A menos C e o B sobre D. Então, essas identidades aí das proporções, elas são úteis. Úteis em algumas contas, né? Quando você vai fazer na prática, às vezes você precisa encontrar um determinado valor que você tem que recorrer a essas expressões para poder manipular e chegar onde você quer, certo? Então, aí tá alguns exemplos, né? Você tem números em proporção, então 4 vezes 9 é a mesma coisa, 3 vezes 12, então 3 quartos igual a 9
sobre 12, né? Quando você simplifica aqui por 3, então você pode manter a proporção se você somar o 3 com 9 e o 4 com 12. Aqui é a mesma coisa, você pode somar o 3 com o 4, ou seja, o numerador e o denominador, e aqui também, numerador e denominador, mantendo o denominador, certo? Aí falou de proporção, você sabe que existem aqueles problemas que são diretamente e os que são inversamente proporcionais. Então, quando você trata de grandezas, né? Só que assim, essa parte aqui eu vou saltar, certo? Porque meio que eu não estou muito afim de fazer essa revisão, porque eu acho meio que desnecessário. No semestre passado eu fiz isso como uma experiência, apenas para ver se eu conectava esses assuntos com a parte de porcentagem mesmo. Mas eu percebi que os alunos aqui, essa parte é bem fácil, os alunos não iam ter nenhuma dificuldade, então eu deixei apenas com uma espécie de revisão mesmo. Então não fica necessitando a gente falar disso, não. Eu vou falar mais de coisas que sejam mais diretas a ver com a porcentagem, que é a regra de 3 e falar da própria porcentagem em si mesmo. Já saltando já para o outro capítulo, certo? Que assim, quando você vai resolver uma regra de 3 tem a ver com as proporções, porque na regra de 3 você monta uma regra de 3, mas você precisa saber se os problemas são proporcionais, se eles são diretamente proporcionais ou são inversamente proporcionais. Até porque quando você monta, você tem que saber a ordem com a qual você vai colocar os elementos aqui na proporção. Se você coloca eles numa mesma proporção, de tal forma que o produto dos meios pelos extremos faça sentido. E se eles forem inversamente proporcionais, a ordem dessas razões pode inverter, certo? Se não for diretamente proporcional, se tiver um inverso, se for uma grandeza que quando você diminui, como consequência a outra aumenta. Por exemplo típico é aqueles problemas de torneiras, né? Quando você está numa velocidade que você abre uma torneira para encher um tanque, quanto mais torneira aberta, mais água, mais rápido o tanque enche. Então, aumenta a vazão, diminui o tempo. Aqueles problemas onde você envolve pessoas trabalhando para terminar uma obra e tal. Você aumenta a quantidade de pessoas trabalhando, diminui a quantidade de tempo em que o serviço vai ser terminado. Então, diminui o trabalho. Então, assim, isso acontece, certo? Então, essas coisas aí faz parte do conteúdo que se estuda lá no ensino básico, pré o ensino de matemática financeira, ou de razões e proporções, regra de 3, para depois entrar na parte que interessa, que é porcentagem, certo? Pronto. Então, dando esse salto aí, que não precisa entrar em detalhes, vocês podem dar uma. Nem sequer vai usar muito isso. Não vamos nem usar muito. Então, eu estou fazendo assim só para relembrar mesmo. O que interessa mais talvez seja aqui algumas coisas, no sentido assim, como nós vamos falar de porcentagem, o símbolo de porcentagem significa que você pode encontrar assim, a palavra porcentagem junta, existe na nossa língua portuguesa a palavra porcentagem, e também é certo, você também encontra percentagem. Eu encontro essas duas formas de escrever, que quer dizer por 100, né? Então é um número A%, é o A sobre 100. Então, é uma comparação com o 100, certo? Nesse sentido, faz sentido para a gente manipular um pouco de conta para que em alguns momentos você faça essas contas sem precisar usar muito a calculadora. Calculadora, que é um assunto importante a gente falar aqui, que mais para frente nós vamos debater um pouco sobre o uso da calculadora financeira. Calculadora financeira, para não confundir com a calculadora. Não é a calculadora científica, é a calculadora financeira, que é aquelas HP que elas fazem contas relacionadas a finanças. Você já deve ter ido em bancos, já deve ter ido em algum contador, né, para contabilidade, alguma coisa assim. Você já deve ter encontrado em algum lugar um modelo. Depois eu vou mostrar aqui de uma calculadora que ela tem umas teclas lá que você joga certos valores e ela faz uns cálculos lá que essas funções não existem em uma calculadora comum,
calculadora científica, não existe. É uma calculadora típica para matemática financeira. Tanto é que nos livros existem umas notações que já são feitas para ser igual à calculadora. Por exemplo, nós vamos ver aqui uma coisa no fluxo de caixa, e até antes, né, que são as prestações, as entradas do fluxo de caixa, que tem uma notaçãozinha lá, que tem o P, o MC, PMT, aliás, PMT. E essa sigla, ela tem na calculadora financeira. Então, o livro, ele já põe numa anotação de tal forma que o aluno já identifique que aquela palavra quer dizer uma coisa está em acordo com o que está na calculadora, ou seja, aquela mesma conta ali, ele pode fazer na calculadora, desde que ele saiba as funções. Então, certas fórmulas que a gente vai fazer aqui na mão, na conta, né, no braço, você pode jogar na calculadora financeira e ela joga o resultado, desde que você saiba identificar aonde é que você vai fazer essa operação. Você tem que aprender a usar a calculadora financeira. Nós vamos usar aqui? Não é obrigatório, até porque essa calculadora não é barata. Essa calculadora financeira, ela não é uma calculadora de 10, 20 reais, não. Ela é mais cara. E também não é o nosso objetivo aqui, aprender a mexer com calculadora financeira. Estou apenas informando que ela é muito usada nesse ramo financeiro. E os livros você vão encontrar um linguajar que já é mais ou menos o que se encontra na calculadora, certo? Aí depois eu vou mostrar aqui algumas fotos, algumas imagens da calculadora, porque eu não tenho essa calculadora. Até vou comprar depois para poder eu manipular em algumas aulas, mas como não tem como os alunos todos ter essa calculadora, então não faz muito sentido a gente se preocupar com isso. Vamos se preocupar mais com a parte algébrica mesmo, matemática. Então aqui eu quis falar de 10, né, já que nós estamos falando de porcentagem, divisão por 100, é lembrar que nosso sistema é escrito em base 10 e com isso a gente tem números na base 10, de tal forma que a gente sabe que a base 10, quando você coloca potências, vai aumentando de acordo com a potência, a quantidade de zeros. 10 ao quadrado, 100, 10 ao cubo, 1000, e aí vai. 10 elevado a k, você põe 1 e k zeros. Por que é isso importante? Para que isso serve? Assim, por que isso tem relação com a matemática financeira? Porque muitas das vezes você vai estar fazendo conta assim, de porcentagem. 23,71%. Você já sabe que esse número aqui é 23,71 sobre 100. Em alguns momentos você pode precisar fazer transformações. Aí eu coloquei um número assim apenas aleatoriamente. Mas eu poderia colocar números com muitos zeros, certo? Como esse, 0,0001, ou números grandes, 10.000%. Então, em alguns momentos, nós vamos poder estar trabalhando com números que são potências de base 10, ou potências com positivos, né, com um expoente positivo, e aí você vai estar com potências efetivas, né, de base 10, ou então frações que envolvam potências que vêm de potências negativas. Ao contrário do que a gente fez ali na base 10, com índice positivo, quando ele é negativo, o que vai acontecer é que o zero agora vai estar para a esquerda, em relação ao 1. Mas você vai ter a contagem da vírgula e do zero tem a ver com a quantidade do índice. Né? 10 a menos 1 sobre 10 é 0,1. Quando você põe 10 a menos 2, então você sabe que são dois dígitos depois da vírgula, contando 1. Então, 0,01. 10 a menos 3, 0,01. A menos 4, 0,001. Então, sempre depois da vírgula e até o 1, vai ter K menos 1 zeros. Né? Então, aqui no caso, eu tenho 1. Então, K menos 1 seria 1 menos 1. Então, não tenho nenhum zero entre o 0 e 1 e a vírgula. 2. Então, eu tenho 2 aqui. 2 menos 1, 1. 1 menos 1, 2 menos 1, 1. Então, eu tenho 1 zero antes, entre a 1 e a vírgula. 3 menos 1 dá 2. Então, eu tenho 2 zeros entre a vírgula e 1. E assim sucessivamente.
Isso é apenas para que em momentos onde você vai fazer a conta, certos algebrismos, você consiga fazer contas, talvez assim, meio que de cabeça. Por exemplo, coloquei aqui, ó, multiplicar um número com uma potência de base 10 com expoente negativo, é a mesma coisa dividir por uma potência de 10 elevado ao mesmo expoente. Então, uma conta como essa, eu tenho 235 vezes 10 a menos 3. Na verdade, você está dividindo 235 por 1000, né? Porque é 235 sobre 1 sobre 10 ao cubo. Então, sempre que você puder jogar com 10 ou potências de 10 no denominador, você consegue localizar rápido, não está vírgula. Então, isso aqui nada mais é do que 235 por 1000, que é 0,235. Aí esse número aqui, como é que eu enxergaria ele mais rápido? Onde coloca a vírgula. Então você tem que enxergar sempre a potência de 10 aqui rapidinho. 1 sobre 10 a quarta, então é 1 sobre 10.000. Olha, então você vai trazer a vírgula aqui 4 casas daqui para cá. Então vai ficar 1,7468. 0,25 vezes 10 a menos 2. Então, mais uma vez, entra uma potência de base 10. Então, 0,25 vezes 1 sobre 10 ao quadrado. Então, 0,25 sobre 100, que é 0,0025. Na linguagem da matemática financeira, você expressa ou em porcentagem, ou o que a gente chama em valor absoluto. Isso é absoluto. Tem um termozinho, eu esqueci. Estou com um problema de esquecer a palavra, mas é quando você já faz a divisão. 25 sobre 100, aliás, 0,25 sobre 100. Então você vai fazer uma conta como essa. Então 0,25 sobre 100, isso aqui na verdade é 0,0025. Então essas divisões por potências de base 10, produtos com base 10, é apenas unicamente para você localizar bem o número que você está trabalhando. Então, sempre que tiver um número com vírgula, você pode utilizar uma potência de base 10, que significa que em algum momento você dividiu ali, ou por 10, por 100, por 1000, por 10.000, por 100 mil, 1 milhão. Então sempre há esse deslocamento aí da vírgula, por conta que se dividiu pelo número no denominador. Então, potência de base 10 no denominador, certo? Então isso aí é uma parte interessante. Bem, falando um pouco de progressões, né? Eu vou falar aqui de progressões, resumidamente, porque as progressões elas vão estar relacionadas com a matemática financeira logo aqui nesse capítulo, antes de falar de juros. E alguns cálculos nós vamos fazer mais para frente, que eu provavelmente farei amanhã. A gente vai estar mencionando que algumas das operações que a gente define lá não passa de uma progressão aritmética ou uma progressão geométrica. Para isso, então, vamos relembrar. Tá? Então, essa parte aqui é importante porque, inclusive, já que eu falei nisso, deixa eu só mostrar aqui um outro livro, um minuto, que é esse aqui, que é do IMPA, né, da SBM. Progressões e matemática financeira. Progressões e matemática financeira. Eu também usei esse livro um pouquinho nesse material que eu digitei. Que, embora eu falei que esse livro é 100% copiado do livro do Asaf, não é 100% não, é uns 90% a 95%. Tem umas partezinhas lá que estão digitadas que não são dele. São desse aqui, ou são de mais um outro que eu tenho aqui, que é esse. Tem esse aqui também. Matemática Financeira, Giuseppe Milone, da editora Thompson. Mas isso aqui eu usei pouco. Há alguns momentos nas disciplinas que eu vou dar informações meio que teóricas. Eu vou falar um pouco depois de economia, assim, um pouco por cima. Por exemplo, vocês estão vendo aí noticiário todo dia praticamente está se falando de inflação. Vocês estão vendo isso, né? Eu creio que sim, né? Se vocês tiver, se assistem televisão, se vê notícias na internet, ou então não precisa nem ver, basta viver. Se você está percebendo o aumento de preços das coisas, se você está notando a gasolina aumentando, conta de energia, preço de alimentos, o dinheiro rendendo menos, então você está sendo impactado pela inflação. Então isso é um assunto que está
todo dia se falando. Então, a gente vai tratar disso. Tem um capítulo do livro que é sobre inflação. Aí esse livro aqui é interessante porque ele tem muitos desses assuntos financeiros, ele dá o conceito, ele conta um pouco da história. Então, em algumas aulas eu vou também fazer um pouco disso, é meio que explicar alguns termos. Por exemplo, se a gente quiser aprender um pouco sobre como é a taxa Selic. A taxa Selic, como é que ela impacta, vamos dizer assim, em algumas operações financeiras. Aí a gente pode aprender um pouco sobre isso, né? Ver como é que é essa taxa, onde é que ela é usada, como é que ela impacta, por exemplo, no financiamento imobiliário, por que ela impacta, quantos por cento ela representa em uma taxa de financiamento, até também em investimentos também, se você estiver falando de investimento, onde está atrelada essas mudanças da taxa Selic, por exemplo. Então, são coisas que a gente pode aprender aqui. Então, em algumas aulas, a gente tem certas pausas assim para eu falar um pouco do contexto real da matemática financeira. Porque a matemática financeira é isso, é a matemática que se usa para reger aí essas leis da economia, né? Assim, essas contas que se expõem aí em relação ao conteúdo que envolva finanças, investimentos, empréstimos, dívidas, coisas assim, certo? Alguma pergunta, alguma coisa? Alguma fala, para não me sentir tão sozinho assim na tela? Eu vou perguntar sobre o Google Sala de Aula. Vai criar, aí vai mandar o... Eu já falei, no comecinho da aula, eu falei assim, eu não criei ainda, mas eu vou criar porque é através de lá que eu vou mandar, certo? Certo, aí manda o link no e-mail, né? Eu vou usar Certo, o nosso WhatsApp, mas para estar mandando o link das aulas, algum certo. aviso, mas assim, formalizar as coisas da disciplina, tipo, vou te mandar um material, então vou mandar por lá. Vou mandar uma lista de exercícios, vou mandar por lá. Vou mandar sei lá, um link de alguma coisa para vocês verem, assistir. Claro, eu posso estar mandando no WhatsApp, porque o WhatsApp acaba sendo mais prático, né? Mas, se eu quiser que fique registrado, eu vou fazer no Google Sala de Aula. E fica mais formal. E Uhum. tá com os nossos e-mails institucionais, lá fica mais bem registrado, Certo. certo? Beleza, então vamos voltar aqui para o conteúdo. Eu estava aqui falando da importância das progressões. A gente vai ver que as progressões estão totalmente relacionadas com conceitos aqui da matemática financeira. Então, uma PA todo mundo já sabe, né? Uma PA é uma progressão aritmética, que é uma sequência de números, no qual o que acontece? Sempre um número menos o seu antecessor é constante, quando se fizer essa diferença. Já a razão é o que a gente chama de R, é a diferença entre um número e seu antecessor, para todo natural, certo? Então, significando o quê? Que se você pegar o A2 menos A1 da razão, se você pegar o A3 menos o A2 da razão, se você pegar o A4 menos o A3 da razão, e assim vai. Então, todos os termos menos o seu antecessor geram uma constante. Essa constante é a razão da progressão aritmética. Essas progressões elas podem ser de vários tipos. Elas podem ser, por exemplo, constantes, certo? Essa razão, ela normalmente vai ser fácil de ser identificada, porque como você tem já uma sequência, basta você pegar dois números da sequência, se ela for uma PA, basta pegar dois e subtrair, você já sabe quem é a razão. Os outros vão se comportar de maneira bem imediata. Aí uma coisa que é interessante, eu vou falar aqui, que é assim, outra coisa que é totalmente relacionada às progressões é o uso disso no Excel. Em alguns momentos nós vamos usar as planilhas do Excel. O Excel ele trabalha muito bem com planilhas. Se você colocar uma PA lá no Excel, você põe lá na primeira célula um valor, na segunda um valor. Se você selecionar a célula e puxar para baixo, ele já completa a PA, porque ele já entende que aquilo é uma progressão. Então, para coisas desse tipo aí, a gente vai ver que é importante.
Então, algumas tabelas que a gente vai construir aqui vão ser feitas no Excel, porque ele vai entender isso e vai fazer melhor do que se a gente fosse fazer isso à mão. Não só vai fazer melhor, como vai fazer muito mais rápido, certo? Então, se a gente fala de PA, a gente também fala no termo geral da PA, que é assim: o A2 é o A1 mais a razão, o A3 é o A2 mais a razão. Ora, mas o A2 é o A1 mais a razão. Então fica A1 mais a razão, então fica A1 mais duas vezes a razão. O A4 é A3 mais a razão. Então o A4 é o A3, mas o A3 é isso, é o A1 mais 2R. Então fica A1 mais 2R mais R, então fica A1 mais 3R. Se você fazer isso até o AN, então você vai ter o AN como sendo A1 mais N menos 1 vezes R. Então esse aqui é o termo geral da PA, de uma PA. Que é o termo AN é A1 mais N menos 1. Então se você souber o A1, a razão e quantos N você tem, você descobre o seu N. Exemplo, uma PA que é dada por 2, 6, 10, 14, ele quer saber quem é o A100. Quem é o termo A100? O termo A100 é só você colocar na expressão aqui, certo? Se o AN é A1 mais N menos 1, o A1 você sabe que é 2, então fica 2 mais N menos 1. Ora, mais N menos 1, nesse caso aqui, eu poderia ter, se eu não conhecesse o N, uma continha, né? Porque 4 vezes N é 4N, menos 4 mais 2. Então fica 4N menos 2. Então sua fórmula acaba sendo só essa: 4N menos 2. Então se o N que você está querendo se referir é o 100, então o A100 é 4 vezes 100 menos 2. Então você nem precisa saber aqui, você jogou na expressão, determina lá o termo de número 100. Então você consegue qualquer um outro, certo? Então veja bem, você pode pensar também, aqui é interessante essa daqui, que é uma coisa que está nesse livro do ímpar, esse aqui. Você pode fazer essa relação da PA com uma função também afim. Como assim? Você pode imaginar o seguinte: você pega uma grandeza G que ela sofre aumentos mensais iguais a R. Suponhamos que você tenha aí iguais a R, seu valor daqui a N meses será. É como se fosse o seguinte: pega um valor fixo, certo? E um que é variável, de acordo com o N. Então, você vai ter, de acordo com cada mês, por exemplo, você vai ter uma variação. Ele pegou um valor inicial, né, um valor inicial, e disse assim: a cada mês eu vou colocar um valor para essa sua coisa. Então, vai ficar N vezes R, certo? Porque o aumento é igual a R, só que ele vai ser feito mês a mês. Então, você vai ter a parte fixa, mas a parte multiplica por N. Então, essa expressão aí que você vai ter, ela se comporta como uma função. Então, ela é g de x igual a g de 0 mais Rx. É como se fosse uma função assim. Você tem uma função afim. Aqui é o coeficiente angular, aqui é o coeficiente linear, certo? Então, o que você tem é isso. Você tem... Um minuto. Você tem aí uma função afim e ela está colocada de tal modo que ela associa o seguinte: um ponto, não tem um desenho aqui, deixa eu colocar assim. Vou utilizar essa linha como sendo a linha do eixo. Vai acontecer é isso: você tem no mês 1, você tem o A1, no mês 2, você tem o A2, no mês 3, tem o A3, e assim sucessivamente. Então ela vai formar uma reta. Então o gráfico para uma função desse tipo vai ser uma reta. Então tem uma relação direta aqui com a expressão que determina o A1 mais N menos 1 vezes R, que é
o nosso termo geral de uma PA com com a expressão e o gráfico de uma função afim. Ou seja, o termo fixo aqui, que seria o A1 lá do termo da PA, que seria assim. Esse aqui seria o equivalente a esse termo fixo. O R aqui seria a constante, né, que eu coloquei aqui R. E o que é variável é essa parte. No caso da PA, o N-1, que o N vai variar. Pode ser 1, pode ser 2, 3. Nesse caso da função é o X, que dependendo do valor que você aplica aqui, vai modificar na multiplicação por R. Mas o que não muda é a interpretação geométrica, é a mesma. Vai dar pontos colineares, que vão formar uma reta, certo? No caso, se você estiver trabalhando com somente números inteiros, aí não forma uma reta, você vai formar um conjunto de pontos colineares. Seria uma coisa assim, um ponto aqui, outro ponto aqui, outro ponto aqui, assim. Mas você está trabalhando no universo dos números reais, isso forma uma reta aí, certo? Aí se você falou de termos de uma PA, da forma geral de uma PA, faz sentido também se falar da soma dos termos da PA. Por quê? Porque no geral você tem os termos aqui e você pode somar. Isso a gente faz através de uma fórmulazinha, que é a soma dos termos dos n primeiros termos de uma PA. Você pega o primeiro com o nésimo, faz essa média aqui por 2, A1 mais 2, a n por 2, e multiplica pela quantidade de termos. Isso dá a soma dos termos de uma PA. Exemplo, soma dos 20 primeiros termos dessa progressão. Eu tenho 2, 5, 8, 11. Então, eu tenho o S20, ou seja, a soma dos 20 primeiros. Então, A1 mais A20. Então, primeiro você coloca aqui A1 mais A20 sobre 2 vezes 20, que é a quantidade de termos. 20 por 2 dá 10. Então, eu tenho A1 mais A20 vezes 10. Ora, eu sei que o A1 é 2. Sei que a razão é 3. Então, quem é o A20? O A20 eu descubro pelo termo geral, que é A1 mais 19R. E o A1 eu já tenho, que é 2. O R é 3. Então, quando eu multiplico, dá 59. Né? 3 vezes 19 dá 57. Né? 3 vezes 19 dá 57. Mais 2, 59. Então, eu jogo aqui A1 mais A20 vezes 10. Certo? Então, o A20 é 59. Mais 2, 61. Vezes 10, 610. Então, somos os termos de uma progressão aritmética. Nós estamos apenas relembrando, repito, aqui eu estou apenas falando disso. Eu acho que não seria nem tão importante eu falar, porque vocês já sabem. Aqui é uma parte que vocês conhecem. Então, soma de termos de uma PA, a fórmula de uma PA, são coisas básicas. Então, eu estou apenas falando porque na próxima aula, nas próximas aulas que eu estiver falando desse assunto, aí eu vou relacionar com a PA. Lembram? Ó, a gente viu isso aqui, então a gente identifica isso como uma PA. Isso é uma soma de termos de uma PA. Então é só para dizer que a PA e a PG elas se relacionam com expressões dos juros, dos juros simples, dos juros compostos, e tem a ver com progressões, ou seja, se comportam igual a uma progressão. Então você pode ver como uma progressão, certo? Em alguns casos aritmética, ou casos geométrica, certo? Bem, as progressões geométricas, uma progressão geométrica, uma PG, né, como a gente chama, ela é uma sequência de números, certo? É uma sequência de números onde o quociente da divisão entre um termo e o antecessor é constante. A gente viu que lá na, na PA, é a diferença entre os números que era constante. Um antecessor menos o sucessor menos o antecessor dava a razão. Na PG é a divisão. Então, é o AN mais 1 sobre AN que dá a razão. Por questões de diferenciar a notação, a gente na PG usa mais a notação com o Q. Certo? E porque o Q aqui é uma razão que vem de um quociente. Você dividiu aqui AN mais 1 sobre AN. Você tem aí o Q.
certo? Então, essa é a razão na progressão. Então, ó, nesse caso aqui, ó, cada termo é igual ao dobro do antecessor. Então, ó, 32 dividido por 16 é 2, dividido 16 por 2, 8 é 2, 8 por 4 é 2, 4 por 2 é 2, 2 por 1 é 2. Aqui é o inverso, certo? Aqui é a mesma coisa dessa, aqui é o inverso. 1 sobre 32. Se eu pegar 1 sobre 32 sobre 1 sobre 16, a mesma coisa. 1 sobre 32 vezes 16. Então tem 1 meio. Então a razão em cada um deles aqui é a metade. Então cada termo é a metade do antecessor. Então, eu dividi 1 ao meio dá 1 meio, ao meio dá 1 quarto, ao meio dá 1 oitavo, 1 sobre 16, 1 sobre 32. E o caso trivial, que é quando é tudo igual, certo? Então isso é os casos básicos. E a mesma coisa vale aqui. Se você desenvolver essa coisa sempre, né? O A2 é A1 vezes a razão, o A3 é o A2 vezes a razão, mas o A1 já era A1 vezes Q, então você substitui e fica A1 que é o quadrado. O A3, mesma coisa, você substitui por A2, mas o A2 já tem A1, então fica A1 que é o cubo. Então você também tem uma fórmula geral. A n é A1 vezes Q elevado a n menos 1. Então, é uma fórmula geral. Então o último termo, ou o enésimo termo, seria o A1 vezes essa razão elevada a n menos 1. E igual a gente fez na PA, também tem a soma, no caso da PG, dos termos de uma PG. A diferença é que aqui tem a soma dos termos de uma razão geométrica. No caso, depois a gente vai ver um outro caso semelhante, mas no geral é isso. Você supõe o caso não trivial, né? Porque o caso trivial é quando o quociente é 1. Então, se o quociente é 1, todos os números da PG são iguais. Então, para evitar esse caso, que não tem o que se fazer, vamos supor que o quociente não seja 1. Então, aqui a gente já encontra a expressão para a soma dos termos de uma PG. Ficaria até com um bom exercício você deduzir isso, certo? Seria bom você provar, né, o porquê, né? Por que a soma dos termos de uma PG é essa, certo? Seria um bom exercíciozinho para fazer, sem recorrer a livro, sem recorrer a nada, só para você praticar, só para você treinar. Mas o fato é que expressões como essa, né? Ó, 1, 2, 4, 8, 16, 32. Se você quer somar os termos dessa PG, então com essa forma tudo fica mais fácil. Ora, essa que foi isso. O A1, no caso aqui é 1. Aqui tem uma diferença na fórmula, né? Se vocês perceberem, por que aqui eu coloquei 1 menos QAN e 1 menos Q? Essa ordem aqui tanto faz, né? Se você fizer uma inversão aqui, não vai fazer alteração nenhuma, porque se você fizer menos em evidência, fica menos QN menos 1, ali em cima. Só que se você fizer a mesma coisa embaixo, fica Q menos 1. E esse menos aqui com esse menos está dividindo, menos 1 com menos 1. Então, tanto faz você colocar 1 menos QN, 1 menos QN, sobre como Q elevado a N menos 1 sobre Q menos 1. Essa ordem aí não vai alterar, não. Você substitui e vê aí tranquilamente, certo? Existe o caso que eu falei específico, é que quando essa razão ela é menor que 1, o limite, né, do módulo de Q elevado a N é zero. Significa dizer o seguinte, que se você tiver o limite no Sn, ou seja, o limite no Sn nos n primeiros termos de uma progressão, n primeiros termos dessa progressão geométrica, quando você aplica o limite, isso aqui vai dar A1 sobre 1 menos Q. Então significa que a soma dos termos de uma PG infinito, como o pessoal chama, ele tem como resultado esse 1 sobre 1 menos Q, que é o que o cara aprende lá no ensino médio, né, no ensino básico. Exemplo, se você estuda uma dízima,
Eu posso estudar essa dízima como se fosse uma soma dos termos de uma PG. Porque eu tenho aqui 0,3333333 tal, e tal. Como é que eu posso separar isso? Vamos lá. Só tem você, né, Carlos Felipe? Os outros dois saíram. Só. Aula particular. 0,3 mais, ó, tem o 0,3. Como eu usei esse 3, o próximo é 0,03, que é esse 3 aqui. O outro 3 já é 0,003. Ou seja, a cada passagem aumenta um zero, certo? Então eu tenho aqui a soma dos termos, certo? Isso é uma PG finita porque a razão geométrica é 0,1. Se você fizer o 0,03 por 0,3, vou fazer aqui só para a gente testar aquelas coisinhas que eu falei lá no começo, né? Por exemplo, a gente sabe que isso aqui é 3 sobre quanto? Aqui é 3 sobre quanto? Não é 3 sobre 10, porque senão seria 0,3. Seria 3 sobre 100. Aqui é 3 sobre 10. Então eu tenho 3 sobre 100 vezes 10 sobre 3. Cancela isso aqui. Esse com esse, eu tenho 1 sobre 10, que é 0,1, que é a razão. Certo? Então, de fato, esse cara, esse dízimo, está em forma de expressa como soma dos termos de uma PG. Ora, por que é infinito? Porque aí a gente tem que essa dízima é periódica. Então, ela cai, no caso dos S, N, né? Os primeiros termos aqui, 0,3 mais 0,3 mais 0,003 e assim vai. Se eu fizer esse limite quando n for para o infinito, no Sn, o que vai dar é isso aí. Vai dar a expressão que é o A1, que é esse primeiro elemento aqui, sobre 1 menos Q, que é a razão. Então 0,3, 1 menos 0,1, que é 0,9. Só que isso aqui posto em forma de fração é 1 sobre 3. Então quer dizer que no limite ela é isso. Então eu posso pensar essa soma 0,333333, essa dízima, como sendo 1 sobre 3. Essa é uma forma de você obter a aproximação para essa dízima, certo? Então isso aí é uma forma de você estudar as expressões que utilizam aí fórmula do soma dos termos infinitos de uma PG, certo? Então está relacionado. Acho que eu vou encerrar a aula hoje, porque eu vou entrar em juros, né? Porcentagem, que é a parte que interessa. Na verdade, o que eu falei antes é só uma espécie de relembrar, assim, uma revisãozinha boba, ingênua, de algum assunto que tem a ver com a porcentagem. Mas o curso mesmo da financeira começa a partir daqui. A partir do momento que você fala em juros, a partir do momento que você fala em porcentagem, certo? Falou porcentagem, falou juros, essas expressões aí já vão fazer parte do conteúdo de matemática financeira propriamente dito, certo? Aí aqui é calcular porcentagem, o que é essa porcentagem, como é que nós vamos fazer certos cálculos de porcentagens, algumas curiosidades que têm a ver com isso. Aí vamos começar a definir as coisas. O que é um juro simples, o que é juro composto, o que um tem a ver com o outro, o que é linear, o que é que não é linear, o que é exponencial. Nomes vão surgir aqui, expressões novas vão surgir, certo? Para a gente identificar algumas fórmulas que nós vamos começar a trabalhar essas primeiras fórmulas e dar nome às coisas, certo? E começar propriamente a matemática financeira. Mas isso aí eu vou fazer na aula de amanhã. Se pelo menos os outros dois voltassem, eu poderia começar um pouco, pelo menos, falando de porcentagem. Mas hoje é a primeira aula também, dá um desconto, né? Também tem que ver ainda se vai ter mais alunos, né? Estamos aí no período de ajuste, então pode ser que surjam mais alunos. Por um lado é bom, não tem pouco aluno, pelo menos para os alunos que estão estudando, é bom porque tem ali o professor mais à disposição e tal. Mas no modelo
online, também se por um lado um falta, já falta metade da turma. Você é um terço da turma. Se você sair, a turma fica vazia. É verdade. Pelo menos hoje só foi 3 alunos. Tinha matriculado, se não me engano, 6. Só foi diminuindo, só. Porque eu tinha visto na semana passada, tinha 7 ou era 8, se não me engano. 7. Desde o início tinha pouco, tinha 7 ou 8. E caiu para 6 hoje, se não me engano. Aí um aluno. É porque deu choque de horário com geometria plana. Aí o pessoal queria se formar nesse semestre, né? Aí foi para economia, para matemática financeira na economia, para tentar colar grau. É à noite? A economia. A plana é à noite, geometria plana. Aí Não, muita gente. a matemática financeira lá vai ser. Lá é de tarde, parece. O pessoal se matriculou, mas o Foi. pessoal está atento ao fato de que se voltar presencial, eles vão estar lá, porque É isso que vai complicar para eles. Tem muitos que eu acho que nem, né? pensaram nisso. Por menos, minha sala, né, que era para estar regular hoje, né? Provou muita gente em geometria plana. O pessoal pensava que era facinho, aí foi levando na brincadeira e se reprovou um bocado. Aí agora estão tendo que migrar, né, para outros cursos. Essa disciplina, semestre passado, ela foi feita na segunda e quarta, né? Talvez se fosse nesse horário eles podiam ficar. Mas a gente precisou mexer um pouco nos horários e ela acabou ficando terça e quarta. Mas os alunos não entendem que quando pede, assim, depois que se matricula, professor, não podia mudar o horário da disciplina. Mas é altamente complicado mudar o horário de uma disciplina. É porque quem não tá nessa missão de fazer isso, acaba não entendendo. Quando você mexe um horário de um professor, você não mexe só com ele, não. Você mexe com outros. Porque, por exemplo, para eu tirar essa disciplina de terça e colocar na segunda, eu estaria mudando o meu horário, certo? Mas tem que ver que outros alunos que vão se matricular em algumas dessas disciplinas que vão alterar de dia vão ser impactados também. Aí depois que já está feita a matrícula, que não pode, porque muitos alunos já fizeram a matrícula. Então, por mais que choque para uns, para outros já foi feita a matrícula pensando naquele horário. Então, não dá para fazer muita coisa, não. O que eu sugeri para alguns alunos, inclusive a Júlia, eu acho que foi uma delas que falou comigo, que foi para a economia, é que assim, os alunos poderiam tentar fazer o pedido de quebra de choque de horário se eles forem possíveis concludentes. Aí eles pedem, aí falariam comigo, eu poderia liberar, não. Então, se na terça você não pode, porque eu assisti geometria espacial, então eu libero você na terça, você vai assistir a outra disciplina. E na quarta você assistir a minha aula. Mas desde que seja assim, uma semana numa, uma semana noutra. Uma semana assistir a minha, na semana do outro professor. Uma semana na minha, do outro professor. E assim a gente ia ajeitando. Mas para os possíveis concludentes. Mas não dá para fazer isso assim, com todas as disciplinas e com todo mundo. Pois é isso. Então, eu acho que os outros não vão retornar a essa altura, não. Já é 9h45 e acho que eles vão ficar por aí mesmo. Amanhã eu vou iniciar daqui de porcentagem. Eu devo estar criando a turma daqui a pouco, ou amanhã de manhã. Eu devo estar criando essa turma no sala de aula e vou estar enviando esse material, tá certo? Aí Tá certo. eu posto lá e amanhã a gente tem o horário que, se eu não me engano, é o primeiro. Certo? Certo. Pois é isso aí. Até Pois amanhã. tá certo. Boa noite. Até amanhã. Boa noite.